Tenho feito até algumas vezes, vou à secretaria encontrar com o encontro dele para tirar alguns esclarecimentos. Eu sei, talvez, Badu, que você tenha passado ali, porque criticar é fácil, agora estar na frente para executar é que é difícil. E eu, a última vez que estive com você, você fez me pedir quantas pessoas faltavam do aluguel social, você demonstrou tudo. E eu lamento muito que esteja havendo aí uma guerra política, talvez, conduzida por alguém, interesses menores políticos, em detrimento de uma população que esteja precisando. E você pode ficar certo. Eu estive no Rio de Janeiro ontem, já entrei em contato com uma pessoa do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro, e lá relatei a eles, porque o que nós não podemos permitir que a política pequena prejudique as pessoas mais necessitadas. Relatei a essa pessoa que nós temos um problema de aluguel social aqui, que o nosso secretário encaminha todos os documentos e há um entrave muito grande do governo estadual em refazer esses recursos. Eu, inclusive, o vereador Jorge Carvalho trouxe essa semana aqui, o governo executivo enviou um projeto dessa casa aqui para alterar o aluguel social. Eu, a princípio, peguei o projeto, pensei até em não votar o projeto. E fui estudar o caso, procurei o secretário de Ciência Social, e eu cheguei à conclusão seguinte, que eu apurei. Nós, em Friburgo, temos que nos unir. Nós não podemos deixar que o discurso barato, em detrimento de uma tragédia, ou alguns que queiram se beneficiar com alguns fatos desses, deixa prevalecer os interesses da nossa população. E o aluguel social foi uma questão bem clara em relação a isso. Todos nós sabemos que o aluguel social hoje é responsabilidade do Estado, porque eu também me fiz lembrar que eu estava na prefeitura quando tem um ministro da Ação Social aqui, da Integração Social, estava ali o secretário estadual de Ciência Social, estava o governador, e nos pediu que votasse uma lei que todos os aluguéis sociais seriam arcados pelo governo federal e o governo estadual, naquele momento. E nós votamos, e a gente vê hoje que o governo estadual, através do secretário, não sei por que alguma diferença política com o Friburgo, não fica se recuando nisso. Então, o projeto de lei do Executivo, nós temos que votar o mais rápido possível. Por que eu falei isso no Rio de Janeiro ontem? Porque nós temos que dar uma resposta às pessoas que estão precisando. Temos que dar resposta à nossa sociedade. Porque não é justo que as pessoas hoje tenham um direito, e um direito assegurado por eles, esteja sendo negado por mesquinharia política. Política. Entendeu? Eu registro mais uma vez aqui, eu só lamento que políticos, talvez com mandato na cidade, que já passaram 8 anos sua família nesse governo aqui, tenham tomado essa atitude. Isso é brincar com o sentimento alheio. Isso é brincar com o sentimento das pessoas que estão sofrendo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos aqui e me desculpar ter alongado. Talvez eu tenha desviado um pouco a atenção de Olaria, mas eu queria deixar registrados esses pontos aqui, porque eu digo mais uma vez, Rafael, como secretário de Olaria, e o Gustavo foram privilegiados hoje de ir numa área que não foi atingida pela tragédia. Então, mas são de parabéns pelo trabalho de vocês também, porque eu acho que, com o mesmo treinamento exigido, a complexidade do bairro é muito grande para se executar tudo. Muito obrigado a todos. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, em especial o vereador Cláudio Damião, autor desta proposição, que foi muito feliz em poder trazer a população para dentro desta casa. Nosso amigo engenheiro Christian Portugal, tinha que ser Christian Friburgo, trocar seu sobrenome para Christian Friburgo, porque acho que eu fui o primeiro vereador a lhe conhecer, porque o Bianchini me apresentou, e naquele momento em que você chegou na cidade com entusiasmo, com energia, já é comum que durante o tempo que se perca esse carinho, esse afeto e principalmente esta disposição de trabalho. No seu caso foi o inverso. Quanto mais o tempo passa, mais disposição, mais vontade de trabalhar pela cidade você tem. Então, gostaria até de trocar seu nome, Christian Portugal, para Christian Friburgo. Gustavo Barroso, sobrinho de Rogério, que foi vereador com minha mãe, neto de Alencar, que adorava a minha avó e que com certeza está bem posicionado nessa cadeira aí. Nosso filho do Reinaldo Rafael, ele que, conforme relator, em todos os momentos em que a população me faz pedido, eu lhe repasso e é prontamente atendido, da mesma forma com relação ao Dr. Christian.
O último pedido que eu fiz foi o vazamento de esgoto da Rua São Paulo, que está lá consertado e mandou a mensagem, está resolvido o problema da Rua São Paulo. Devido ao avançar do horário, óbvio que a gente vai trabalhar de questão mais rápida e lembrar também o trabalho do secretário Maduro, ele que eu tive, conforme o nome estava falando, com o secretário Rodrigo Neves, e identifiquei críticas com relação à sua pessoa. Ato contínuo, sou amigo dos dois, peguei o telefone e liguei para o secretário. E peguei e falei assim aqui, secretário Rodrigo Neves, o Maduro está na linha. O senhor é meu amigo, Maduro é meu amigo, e o povo perde se vocês dois ficarem tendo essa falta de diálogo. Então, a maneira está aqui, ó, pode falar com ele. O que ele fez, secretário? Bom, não me atendeu. Isso. E eu vou mais além. Eu já solicitei meu amigo ele, gosto dele, mas errou. Reuniões com o secretário estadual. Está aqui, inclusive, os ofícios, protocolado junto à secretaria, ofício de reiteração, e até o momento não fui atendido pelo secretário. Eu até solicitei ao novo presidente, sou um pouco meio, não tem essa questão da Câmara aqui, a questão de parte, mas até pedindo uma parte ao novo vereador. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião espontânea, tá, da minha presença no Ministério Público, onde eu estive com o nobre promotor de justiça, Carlos Gustavo Coelho de Andrade, e eu fiz algumas colocações pertinentes às ações da Secretaria, exclusiva ao aluguel social. Eu fico muito indignado com o teor das matérias publicadas no jornal, onde demonstra que a Secretaria de Assistência Social, e quando eu falo Secretaria de Assistência Social, eu não falo do Maduro, eu falo da Secretaria, que é composta de uma equipe séria de trabalho. Fez inúmeras ações com a população, todas as ações foram em consonância com orientações do Ministério Público, todas as ações foram cumpridas no dia seguinte à demanda, inclusive ações junto ao CGU, de esclarecimentos, de cadastramentos, de solicitação, não de recadastramento, mas de solicitação, de convocação daquelas famílias que estavam naquele primeiro lote, das 1.720, para apresentar documentos. Todas as ações foram feitas nos prazos estipulados do Ministério Público, todas foram cumpridas. E existe o inquérito civil número 45, que diz que a Secretaria de Assistência Social deveria remeter ao Proderj cópia de uma listagem contendo número de protocolo, nome, endereço, situação documental dessa família, e nós assim fizemos, reiteramos, e não tivemos nenhum retorno do Proderj, até a presente data. E aí, no dia 13 do mês passado, o secretário estadual, pessoa que eu tenho nome e respeito, não existe nenhuma desavença com ele, mas me encaminhou um ofício dizendo que estaria apto a pagar o aluguel social, desde que nós mandássemos a cópia dos documentos. Esse ofício eu recebi em Nova Friburgo no dia 21, e no dia 22 nós protocolamos no Rio de Janeiro 400 cadastros, no dia 23 mais 400 e poucos cadastros, em menos de uma semana nós tiramos cópia de mais de 300 documentos e protocolamos na Secretaria Estadual. Então, se naquele momento, naquela reunião que foi feita em Nova Friburgo, inclusive na sessão daqui na Câmara, no qual o nobre presidente me convidou para estar na próxima segunda-feira numa reunião administrativa, que o secretário estaria presente aqui na área administrativa, eu estive presente, ele não veio. Foi feita uma reunião no qual a secretaria não foi convidada. Na última hora chegou. Eu estava numa reunião Gilberto. na CGU no gabinete, cumprindo inclusive várias exigências da CGU, e no meio da reunião eu recebi uma ligação do assessor do deputado dizendo: Maduro, está tendo uma reunião, você não vai estar presente? Pedi o meu subsecretário que fosse à reunião.
E chegou lá, ele disse a verdade. Nós encaminhamos, na sexta-feira, 400 cadastros. Está rodando na Nova TV essa Por que nós essa encaminhamos imagem. 400 cadastros? No dia 22, porque no dia 21 foi me solicitado através de um ofício que encaminhasse os documentos. E quando eu falo isso, eu falo com muita tranquilidade, porque eu tenho aqui cópia do ofício 678, que foi emitido no dia 13 de julho, recebido no dia 21/7. E no dia 22/7 eu tenho devidamente protocolado na Secretaria de Estado, protocolo número 1 ao 400, no dia 25 de julho, do 400 ao 997, no dia 27 de julho, do protocolo 1017 ao 2221, e no dia 29 de julho, ou seja, praticamente em uma semana, os últimos lotes daquela cópia daqueles cadastros. Para se ter uma ideia, mais de 30 mil cópias foram encaminhadas à Secretaria de Estado. Então, se naquela fala disse que existem recursos e que só não tinham sido pagos porque nós não encaminhamos, a fala hoje é diferente. Os documentos lá estão. Me pergunto, e essa é a minha preocupação, por isso que hoje eu estive espontaneamente no Ministério Público, e aí finalizando, me pergunto, qual será a nova demanda? Haverá outra demanda? O cadastro nos moldes do formulário do CadÚnior era a ferramenta que eu tinha, estão no governo estadual, xerox da identidade, xerox do comprovante de residência, fotos, laudo. Dessas 2.221 famílias, aproximadamente 900 não cumpriram todos aqueles documentos determinados pelo Ministério Público, mas apresentaram sim um laudo, alguma coisa que comprove a necessidade. Hoje, finalizando, as pessoas procuram a secretaria, querem uma definição com relação ao aluguel social. Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Gostaria de ter essa resposta, por isso que eu pedi agendamento com o secretário e até a presente data não o tive. Então, só esclarecendo, obrigado pela parte e coloco os documentos à disposição dessa Câmara Legislativa. E por que, óbvio, a gente está falando de Olaria, bairro onde hoje eu resido, aliás, há longos anos, e foi dentro do SASE que eu fiz essa ligação, onde o secretário estava visitando as instalações e pedi para que ele falasse com o Maduro. Infelizmente, ele se negou e quem perde é o povo de Nova Friburgo. E, por consequência, a questão do próprio SASE, assim que acabar aquelas instalações, e a gente espera que seja breve, o que vai ser feito daquele prédio de Olaria. Vejo aqui Eduardo Vogt, vejo o Ricardo. Quando tive a ideia de montar um canal de TV, foi a primeira pessoa que eu convidei para participar com o programa, foi o Vogt. Por quê? Porque os dois, assim como todos nós, mas eles têm um plus, porque adoram Olaria, só falam de Olaria, só pedem para Olaria. Então, vale salientar o carinho, o amor, o afeto que essas duas pessoas têm pelo bairro de Olaria. Discute, briga, grita, bota dedo em riste, mas com o único objetivo de trazer melhorias para esse importante e conceituado bairro. Eu fiz algumas anotações, vou falar rápido, porque o tempo, óbvio, é exíguo. Com relação ao plano diretor, eu tenho um projeto na Câmara para que se faça a revisão do plano diretor e do regimento interno da nossa casa. Fiz também uma indicação onde, ali em Teodoro de Oliveira, tem aquela estrada que passa por trás, não, depois da patrulha, que pode sair no Cônego. A gente ouve falar que a população do Cônego, determinadas pessoas são contra, mas com certeza, se você estivesse lá em Teodoro, conseguisse passar direto, a informação que eu tenho pelo advogado que é proprietário das terras, é que é cerca de 800 metros para fazer a ligação entre Teodoro e o Cônego, e cerca de 800 metros, mais ou menos, passando pelo Garrafão ali, chegando no Garrafão, não é isso? Se viabilizasse esse tipo de estrada, a informação do Eiris Ponciano, que ele me falou que ele é proprietário daquelas terras, e ele disponibiliza para que seja feita essa estrada. Quer dizer, não precisa vir ao centro da cidade, fazer o contorno pelo Paissandu para poder voltar para Olaria.
ali em Teodoro você já sai no Cônego e, além de ajudar no trânsito, economizar gasolina, dióxido de monóxido de carbono, que vai deixar de ser projetado em toneladas a mais no ar da nossa cidade, e tem-se informação também que há a possibilidade de se fazer do Cascatinha até Salinas. Então, nesse sentido, ao invés de esse trânsito todo que passa por dentro da cidade, que vai em direção a essas localidades, podia se cortar o caminho, e o Eiris Ponciano me falou que ele coloca à disposição e que elas são cerca de 800 metros da estrada do Teodoro até o Garrafão, conforme Gustavo falou. Outra questão que eu tenho um projeto na própria nossa Casa Legislativa, onde o imposto arrecadado pelo distrito, pelo bairro, ele seja aplicado no próprio bairro. Óbvio que isso exige um pouco a mais de administração, um bairro que arrecadar menos tem que ter outro tipo de criatividade para que se possa fazer os investimentos e as obras que são necessárias, mas também é um projeto que vale ser lembrado. Tenho a informação aí, vou fazer uma indicação para o secretário de Projetos Especiais. Todos nós somos pessoas aqui que conhecemos bem a conjuntura mundial onde vivemos. Sabemos da questão do crédito de carbono, ou seja, países do primeiro mundo que não têm condição, nem espaço e nem querem preservar o meio ambiente, eles produzem bastante poluição em seus solos e eles financiam matas, meio ambiente em outros países. Essa questão do crédito de carbono, eu que tive algumas vezes a oportunidade de sobrevoar o bairro de Olaria, diferentemente e de acordo com o que o Gustavo falou, com o que o Rafael falou, lá de cima você vê várias manchas nas montanhas. Então, diferentemente do que foi dito, com certeza ali caiu, óbvio, uma quantidade enorme também de água no dia das chuvas torrenciais que assolaram o nosso município. Por outra preocupação, esses dias eu tive na rua Purus, lá no Alto de Olaria, fui até a parte de trás da casa de uma senhora, e a casa dela é o término da terra e o início da pedra. Então, por exemplo, ali fica igual um tapete, quer dizer, cortou o solo, infiltrou, e se aquilo ali cai a quantidade de água que, infelizmente, caiu na cidade, e a gente espera que em janeiro isso não aconteça, escorrega como se fosse um tapete. Vai dar 10, 11, 12 mil pessoas, infelizmente, que serão afetadas, perderão até as suas vidas. É um efeito dominó. Então, com certeza, aquela pedra ali a gente tem que ter uma atenção especial. Outra questão que eu vejo, uma vez eu estava na sede da Petrobras e lá um amigo me explicou que no alto da Caledônia tem uma antena que ela manda as informações da sede do centro da Petrobras para a antena aqui do Caledônia, e daqui se manda as informações para as plataformas de petróleo em Macaé, em Campos, e por esse motivo se paga uma quantidade de royalties. Tinha que ver a quantidade que e dar uma melhorada nessa quantidade, e esse dinheiro ser investido, óbvio, em parte dessas obras que se fazem necessárias, além das próprias antenas de televisões, de rádios e assim sucessivamente, ter algum tipo de arrecadação nesse sentido. Outra questão, com relação à questão da obra da Presidente Vargas, lá em Petrópolis, eu morava em Petrópolis, trabalhava na Câmara Municipal de Petrópolis, na presidência, e lá no momento em que se fizeram as obras de revitalização da rua 16 de março, guardando as devidas proporções, bem parecida com a Presidente Vargas, enquanto se faziam as obras, ou seja, de retirada, de fiação, fazendo os túneis nas laterais e colocando tudo por baixo da terra, todos os comerciantes fizeram várias manifestações da região na prefeitura, falavam mal dos vereadores, falavam mal do prefeito, do deputado e assim sucessivamente.
ficaram um tempo sem venderem do jeito que esperavam, mas depois que a obra ficou revitalizada, depois que foi inaugurada a obra, eles triplicaram as vendas com relação aos seus comércios. Então, eu ouvi falar que, de repente, pode não aparecer alguma empresa que seja interessada, é só entrar em contato com, isso eu posso até ver se for viável, em Petrópolis, a mesma empresa que fez a Rua 16 de Março, que é muito mais difícil do que a Presidente Vargas, com certeza eles são pessoas que já têm o know-how para poder executar esse tipo de obra na cidade. Então, futuramente, se for necessário, óbvio, fica à vontade, secretário. Inclusive, foi uma sugestão até do próprio secretário de Projetos Especiais, o Gustavo Sarruf, que, de repente, a gente procurasse empreiteiras que pudessem se interessar por esse tipo de obra, porque, realmente, com a demanda que tem por obras com menos apurrinhação para as empreiteiras, digamos assim, certamente eles vão excluir esse tipo de obra. Vão pegar coisas que, para eles, são mais interessantes e que têm menos trabalho, né? Então, quando eu estudava em Petrópolis, o filósofo diz o seguinte: para você ser feliz profissionalmente, primeiro você tem que identificar uma coisa que você gosta de fazer, depois arrumar alguém para pagar para fazer aquilo que você gosta. Então, às vezes, óbvio, a grande maioria não gosta de muito trabalho, mas por outro, existem aqueles profissionais que são vibradores, que eles gostam, querem e compram desafios para, ao final, ter aquele sentimento da vitória, de ter alcançado aquele objetivo que ele traçou. E, para finalizar, deixar toda a sociedade, o bairro de Olaria, as autoridades, o que for necessário, não tão somente pelo mandato, mas pela minha network, ou seja, rede de relacionamentos, ou pela própria TV, o que for necessário, a gente está aí para contribuir com vocês. Parabéns pela prestação de contas e pela fala de vocês. Vereador professor Pierre. Senhor presidente, gostaria de inicialmente saudar o vereador Cláudio Damião pela proposição, saudar aqui os secretários Maduro, o secretário Rafael, o secretário Gustavo Barroso e também Cristian Portugal, superintendente da Águas de Nova Friburgo, saudar especialmente os representantes das comunidades aqui presentes até esse momento e aqueles também que já tiveram de sair, né, o Neilton, o Robson, o Ricardo, o Eduardo Vogt, em especial. Eu quero inicialmente trazer a lume, até que é o interesse dessa casa, o secretário Gustavo Barroso apontou a questão do INSS, e eu tenho que prestar conta aqui de uma notícia boa que nós temos para a cidade. O deputado federal Glauber Braga foi célere na situação. Ele foi de imediato ao procurador do INSS e conseguiu resolver já a situação do INSS. Ele resolveu da seguinte forma: levou a preocupação dos funcionários e a situação do prédio. Resposta do procurador Alessandro Stefanuto. A palavra dele foi a seguinte, interessante. Garantiu que as obras serão realizadas, a verba já está liberada para haver as obras no prédio do INSS, assegurou que os funcionários ficarão, abre aspas, quanto aos funcionários, eles não precisam se preocupar, não vamos cometer a injustiça de tirá-los de sua região, fecha aspas. E, enquanto as obras podem levar até 2 anos para serem feitas. Então, há uma preocupação do deputado com relação a isso, e nossa também. E o deputado Glauber Braga já conseguiu a informação que vai ser feito o aluguel de um imóvel para o INSS funcionar devidamente aqui, e que, nesta segunda-feira, marcou uma reunião com o ministro Garibaldi para pedir celeridade nas obras. Então, quer dizer, ele conquistou o processo de manutenção do posto aqui, garantiu a questão do aluguel, garantiu a situação da obra e agora vai pleitear celeridade e a permanência dos funcionários. Então, tem que ressaltar aqui a importância da ação do deputado Glauber Braga. É lógico que
a ação do deputado Adrian, né, dessa Casa Legislativa, também do gabinete do senador Cristóvão Buarque, tudo isso concorreu para colaborar nesse processo. Mas nós temos que destacar aqui a atuação brilhante do deputado Glauber Braga. A contribuir junto ao ministro Garibaldi, ele garantiu também ao deputado Adrian de que vai abrir concurso para a Previdência, para o INSS, para o Estado e vagas para Nova Friburgo também. Bom, então, boas notícias nesse processo para o INSS. É mal que vem para bem, na verdade, para a melhoria do INSS. Então, dado esse posicionamento, e agradecendo o secretário por ter trazido à lume esse tema, embora eu fosse tratá-lo também, trazendo esse informativo importante à sociedade de Nova Friburgo, eu quero primeiro falar do que eu já tenho colocado desde o estado de calamidade nessa cidade, desde a tragédia. Eu não me esqueço do dia que eu cheguei à prefeitura e perguntei qual a ajuda que nós podemos dar com relação ao processo legislativo. E a fala foi a seguinte: não precisamos, já está tudo encaminhado. E aí, crente que a legislação 12.340 estava sendo cumprida. O secretário Gustavo Barroso elencou um quantitativo de ruas para serem realizadas obras. Você vê, no Cônego, que sofreu também, na Cascatinha, Olaria também sofreu. Imagine só nas outras comunidades que sofreram mais ainda. E que não pode ser realizado. E eu vou explicar por quê. Já estou explicando isso, eu estou com a lei na minha mão para dizer que quem não fez o dever de casa foi o Poder Executivo. A Lei 2.340, ela é bem clara no seu artigo 4º, diz o seguinte: são obrigatórias, essa legislação, ela regula, né, a Secretaria de Defesa Civil, Nacional de Defesa Civil, as verbas de transferência para os municípios com relação aos estados de calamidade e emergência, e também versa sobre o fundo, o FUNCAP, o Fundo Especial de Calamidades. E o artigo 4º diz o seguinte: são obrigatórias as transferências da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais. Tudo isso foi feito. Agora, vem um dado: e reconstrução, observados os requisitos e procedimentos previstos nessa lei. O prefeito fala que recebeu 10 milhões para limpeza. Foi o que o Poder Executivo Nacional fez, enviou o dinheiro imediatamente. Cumpriu o seu papel. Deu a ajuda que podia ter dado. As Forças Armadas estavam aqui ajudando permanentemente. O governo federal, nesse sentido, fez o seu dever. Porém, o Estado e o município não fizeram. E digo por quê. No parágrafo 2º do artigo 4º diz o seguinte: o ente beneficiário, isso é muito grave que eu estou citando aqui, deverá apresentar, no caso, Estado, Distrito Federal, municípios, deverá apresentar plano de trabalho ao Ministério de Integração Nacional, exclusivamente no caso de execução de ações de reconstrução. Nós fizemos o requerimento de informação, quais são as ações, até hoje não temos resposta. Significa o quê? O município não cumpriu o dever de casa. O Estado tinha 180 dias para mandar o plano de reconstrução. Enviou. Outro ponto. Diz a legislação que, no caso de um município não ter técnicos, o Estado deverá apoiar com suporte no plano de construção, de reconstrução. Isso foi feito? Não foi feito. Eu dou minha cara a tapa se eles conheciam essa lei aqui à época. Por isso que os bairros não têm dinheiro para reconstrução. Aí não adianta vir, tudo bem, essa casa pode ajudar mediante emendas parlamentares, mas eu estive no Ministério das Cidades. As verbas mais fáceis de serem contingenciadas são as emendas de parlamentares. E foi o que aconteceu. Nós perdemos muito dinheiro ano passado, inclusive recursos para a construção de escolas, porque houve contingenciamento da Casa Civil. No final do mandato do governo Lula, teve que ter corte de orçamento, cortou onde? Nas emendas parlamentares. Agora, quando a verba é de projeto do município ou do Estado,
Existe uma garantia maior. É mais trabalhoso, mas há mais garantia. Existe projeto para isso? Não existe. Então, isso é um ponto sério, que inclusive a Comissão Parlamentar de Inquérito vai apontar isso. E como relator, eu vou apontar isso. Já estou colocando de antemão. O descaso e descumprimento da legislação federal. E isso imputa Decreto-Lei 201/67, inciso 14 do artigo 1º. É muito grave, que o povo está pagando pato agora por descumprimento da legislação, por descaso e por autossuficiência quando essa casa quis ajudar e não quis ajuda. Então, isso é um ponto a dizer. Eu nem sei se Nova Friburgo está, porque não temos informações, vinculado ao FUNCAP. Que se tiver vinculado, integrado ao FUNCAP, as coisas chegam à cidade. Mas eu acho que nem cadastro Nova Friburgo tem no FUNCAP. Então, isso é muito sério, essas denúncias são muito sérias, que mostram o descaso. Isso é o papel do vereador, denunciar, fiscalizar e colaborar. Tentamos colaborar, não conseguimos. Então, agora, cabe a nós denunciar. Agora, vamos para o que pode ser feito, vamos trazer proposta. Eu estive no Ministério da Cidade no dia 11 de maio, por um triz, uma pena, por muito pouco. Se não fosse o evento dos prefeitos, eu teria tido uma audiência com o ministro da Cidade. E existem programas fantásticos lá. A Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades tem um programa de apoio à política urbana municipal. É só ter projeto. Tem recurso. Outro programa, reabilitação de área urbana central. Tem também verba para isso, já consignada no Ministério. Falta o quê? Projeto, planejamento. Outro programa, programa de prevenção de riscos, tão falada a situação de Olaria. O risco é iminente na cidade inteira. Vivemos numa cidade que é uma cidade de área de risco. E aí, nós temos um projeto, um programa, aliás, dentro do Ministério das Cidades que a gente não acessa. Olha só, quanta coisa que nós poderíamos ter. É bem o verso de Manuel Bandeira. A vida inteira que podia ter sido e que não foi, é, na verdade, a cidade que poderia ter sido e que até o momento não é, por causa de aspecto técnico, que aí eu vou ao encontro da palavra do Neilton, que falta exatamente é técnica no Poder Executivo, e não tem, por isso que a gente perde dinheiro. O Ministério das Cidades prevê a elaboração de plano diretor, nós já estamos adiantados com isso, nós já temos um plano diretor, mas não é cumprido. Só para requerer mais 20 minutos, basta, porque o nosso tempo já está se esgotando, senão Vossa Excelência não vai poder concluir, ainda tem o vereador Cláudio Damião para falar. Mais 20 minutos de prorrogação. Obrigado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, aqui está um dever de casa, mas isso é competência do Poder Executivo. Não está fazendo, não está procurando, não está organizado para isso. Mas está aqui propostas, estão aqui as propostas. Se não fez lá atrás, faça a partir de agora, se organize. Se quiser ajuda, a gente ajuda. Estamos dispostos a ajudar. Agora, faz o dever de casa, pega a legislação que deveria conhecer e faça cumprir. Outra coisa, as pessoas falam na cidade, meu Deus, fazer conselho para não funcionar, que não sei o que lá. Não funciona porque as pessoas não se comprometem. Porque o país funciona hoje à base de conselho. A Constituição da República é muito feliz com relação a isso. E o governo Lula desenvolveu muito bem a questão dos conselhos. E as cidades que têm conselho das cidades conseguem ter um debate, conseguem muito mais facilmente os recursos, porque existe a participação popular. Nova Friburgo tem conselho das cidades? Não tem. E aí vem a tristeza. A fala do Geraldo Fernandes, da comunidade Nosso Sonho, Nosso Lar, é perfeita quando fala da habitação. Como me senti contemplado. E lá no Ministério das Cidades tem também recurso do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social.
Nós temos uma lei 3.549 de 2007, que criou o fundo municipal, que criou o conselho gestor desse fundo, mas que não é colocado em prática. Eu já denunciei nessa casa. Mas não tem interesse do Poder Executivo de indicar os seus membros. E aí nós estamos perdendo dinheiro da habitação, direto do Fundo Nacional. E aí depois reclama que não tem orçamento. Lógico, não tem mecanismo para trazer os recursos, não há esforço para envidar os recursos. Isso é muito sério. É muito sério. Então não tem plano de habitação, naturalmente não tem. O Ministério das Cidades também tem programas de urbanização, regularização fundiária, que inclusive o vereador Cláudio Damião toca nesse tema frequentemente aqui. Também de integração de assentamentos precários. A gente tem situações precaríssimas em Nova Friburgo aqui, em termos de habitação. Tem que tirar gente de alguns lugares, sim. Nós temos lá, bem no alto, na Granja do Céu, situações alarmantes. Lá na grota, essa chuva limpou a grota. Foi onde morreram as pessoas. O secretário está aqui, pode testemunhar. Eu estive lá, logo após a situação da tragédia, testemunhei a situação das barreiras. E para esclarecimento, né, Vossa Excelência mencionou da situação da Frienge, foi gratuito, pela informação de Vossa Excelência. Muito diferente de outras empresas que em 11 dias cobraram um valor imenso com máquinas, e a Frienge, durante 15 dias, cedeu as máquinas sem qualquer ônus ao município, segundo a informação que Vossa Excelência trouxe. E aí, olha como tem problema sério na cidade, vem a situação da legislação dos bairros. Nós temos uma lei que oficializou os bairros do 1º e do 6º distrito, que muitos não eram oficializados. Não eram. Era um auê, uma bagunça na questão urbana da cidade. Nós corrigimos em 2009, também em 2009, para o IBGE fazer o censo da cidade por bairro. Imagina hoje Olaria com o censo de Olaria, e não do 1º distrito. Imagina o Cônego hoje com o censo do Cônego, específico, Cascatinha, e todos os bairros de Conselheiro Paulino. Nós teríamos um levantamento para ver as demandas. O IBGE segurou até o último momento para a gente aprovar essa lei completa. Nós corremos, essa casa fez o esforço. Aprovamos no dia 15 de outubro, dia do professor, 2009. Sabe o que aconteceu? No artigo 2º, prevê lá no seu parágrafo 1º ou 2º, se não me falha a memória, que o Executivo deveria apresentar em 120 dias o memorial descritivo. Olha como o IBGE apoiou o município de Nova Friburgo na ocasião. O Executivo não cumpriu. O prefeito assumiu o compromisso de fazer o memorial descritivo e não deu continuidade. Nós perdemos, mais uma vez, censo por distrito, e a gente perde dinheiro com isso. E a reboque, o que saiu prejudicado foi o projeto do distrito. Esse é um dos nós. Porque na medida em que fosse determinado o memorial descritivo dos bairros, estaria pronto o memorial de toda a área potencial do distrito. Era só mencionar a lei. Aí travou, aí vai para a luta. Já foi encaminhada a secretaria, inclusive o Ricardo tem que fazer aqui justiça, me salientou disso, encaminhei a Secretaria de Meio Ambiente, não obstante tantos telefonemas, tantos comunicados, mas enviei um ofício, inclusive notificando a prefeitura. Se não fizer cumprir decreto-lei 201/67, acabou, chega. Eu já não aguento mais ver descumprimento de lei. Então eu penso que com relação a isso nós temos que debater, discutir, avançar, como o vereador Reinaldo afirmou, mas a gente tem que resolver essas pendengas iniciais, estruturais. E se a época fosse votado, ia ser veto, e a gente nem estaria aqui para poder discutir a situação até hoje, a gente pode discutir. Então, eu acredito que essas ações devem ser tomadas. Eu sugiro aqui aos secretários o conhecimento, eu passo as informações com relação à questão do Ministério das Cidades, a formulação dos projetos,
porque existe programa e recurso para isso, independentemente de verba parlamentar. Aí obras, por exemplo, que foram deixadas de lado, que o vereador Cláudio Damião fez uma apresentação muito boa de algumas localidades dos bairros hoje, da seção hoje, problemáticos. Nós poderíamos ter recurso para isso e nós estamos perdendo. É muito triste nós constatarmos a incompetência para algumas ações essenciais ao nosso povo. E hoje nós pagamos o pato pela incompetência, não vou dizer de todos, porque nós temos pessoas competentes, como temos hoje aqui pessoas competentes nessa casa, do Poder Executivo, mas houve incompetência violenta do chefe do Executivo e da primeira mão do Poder Executivo, da Procuradoria, de não ter atentado à legislação, e da autossuficiência. Esse é o pecado da autossuficiência. E aí, pena que quem paga o pato é o povo. Então, eu encerro aqui a minha fala, dentro dessas 3 linhas: cumprir as leis, observar os programas federais e ter uma atenção especial para o cumprimento das normas, de modo que nós consigamos não perder mais do que já perdemos. Então, volto a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente, agradecendo a presença de todos e me colocando à disposição para colaborar naquilo que eu puder colaborar. Obrigado. Para finalizar, passar para as considerações finais. Christian, quer ficar à vontade para fazer o... Gostaria apenas de agradecer a oportunidade que mais uma vez foi dada aqui para a gente prestar os esclarecimentos. Dizer que nós temos muito orgulho da parceria que fizemos ao longo do tempo aí, tanto com a Secretaria do Cônego, quanto com a Cônego e Cascatinha, quanto a de Olaria. Essa relação é tão próxima que os problemas, a maioria das vezes, não chegam nem na gerência. Os problemas são resolvidos em nível de coordenação. Então, o gerente que estava aqui, muitas vezes, ele nem precisa se envolver para resolver os problemas do bairro. O Rafael e o Gustavo ligam direto para o coordenador, que é quem coordena as equipes, ele já vai, desloca a equipe, já resolve. Quando aparece alguma coisa mais complicada, evidentemente, isso vai subindo dentro da empresa e raramente chega à superintendência. Então, estamos satisfeitos com a relação que a gente estabeleceu, não só com esses secretários, mas também com toda a cidade. A gente tem muito orgulho dessa relação que a gente está construindo. Muito obrigado. Só para o secretário Cônego Cascatinha, secretário Gustavo Barroso. Só mais uma vez agradecer por essa oportunidade de estar aqui, agradecer o requerimento do vereador Cláudio Damião e de todos os vereadores que aprovaram essa iniciativa, né, de nos dar essa oportunidade, como nós falamos, aqui bem claro, para a cidade, Cônego, Cascatinha, Olaria, não aconteceu nada. Então, essa foi uma oportunidade muito, muito forte, importante para nós, de Cônego, Cascatinha e Olaria, estarmos aqui e podermos colocar para a população o que aconteceu e o que está acontecendo em Cônego, Cascatinha e Olaria. Mais uma vez, agradecer por todos, pedir ajuda de todos, precisamos da união de todos, porque não é fácil querer falar, reclamar, da forma como já foi exposto por muitas pessoas aqui, né? Mas aquela pessoa que quer ajudar, aquela pessoa que quer fazer, aquela pessoa que está contribuindo, pode ter certeza que vai ter a nossa ajuda, vai ter a nossa forma de poder contribuir. Existem pessoas que não querem a nossa ajuda, querem fazer sozinhos. Existem pessoas que acham que é muito fácil meter uma máquina, uma retro, para tirar uma pedra. Mas quem sou eu para autorizar? Então, existem pessoas que querem, de qualquer maneira, não, aquilo ali é muito fácil, 10 minutinhos. Eu não tenho máquina. A máquina é da Secretaria de Obras. Mas, mesmo assim, de jeito algum, eu falo para alguém fazer algum serviço. Quem fala é o operador, quem fala é o mestre de obra e é o secretário de obras que autoriza. Então, também deixar claro isso, porque, para muitos, é simples, é fácil tirar aquela pedra, tirar aquele barranco, mas tem que ser responsável. E dessa forma, nós, de Olaria, Cônego, Cascatinha, temos sido responsáveis sim, e estamos junto com a população. Mais uma vez, agradecer
aos funcionários da administração do Cone Cascatinha, como o Rafael já colocou aqui, de Olaria, que nós estivemos juntos desde o primeiro momento. Muito obrigado. Passar a palavra para o secretário de Olaria, Rafael Rodrigues. Só para dar uma satisfação aos moradores das ruas Gustavo Lira, Espírito Santo, Maria da Glória Neno, Santa Catarina, os comércios da Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, ruas Gago Coutinho, Sacadura Cabral, Joaquim Cisne Soares. Há uma verba, parece que há uma verba para a construção de contenções. E os engenheiros da Secretaria de Projetos Especiais precisavam fazer o levantamento dos locais mais críticos para, dentro de uma gama de situações, escolher alguns locais para construir contenções. Então, eu levei os engenheiros, Zé Renato, Marcelo Faria e o Gilberto, da Secretaria de Projetos Especiais, a todos esses locais, tá? E espero que, pelo menos, alguns desses locais sejam contemplados com as contenções. Quero avisar também aos moradores da Rua Expedicionário Antônio de Moraes que o muro vai ser feito, seja sozinho ou com parceria com os moradores. Pelo menos a mão de obra da Secretaria de Olaria vai ser cedida. E em relação à remoção de escombros do antigo Colégio Constantino, eu tenho a Rua Paraná para finalizar, tenho a Expedicionário e, se houver tempo hábil, obviamente eu vou botar minha reta escavadeira para fazer esse tipo de serviço também. No mais, agradecer imensamente ao vereador Cláudio Damião. A proposta é excelente, a oportunidade para a gente foi muito valiosa e sempre que for preciso fazer algum esclarecimento, a Secretaria de Olaria, na minha figura, vai estar à disposição naquilo que for possível esclarecer. Tá bom? Muito obrigado a todos. Passar a palavra também para o secretário de Assistência Social, fazer suas considerações finais. Bem, primeiramente, agradecer o convite do vereador Cláudio Damião pela essa oportunidade desse espaço, agradecer ao presidente Luciano Faria, dizer, presidente, que, como eu inclusive já conversei com o senhor, e deixar bem claro nesse momento, e inclusive pegando um gancho do nobre secretário de Olaria, Rafael, eu não tenho interesse nenhum político, não tenho pretensões políticas, ocupo hoje um cargo técnico, praticamente 11 anos dentro da Secretaria de Assistência Social, fiz inúmeras capacitações a nível de gestão. Dizer que o meu compromisso hoje é o trabalho. Eu tenho uma enorme vontade de fazer o melhor. Claro que sou humano e tenho erros, mas tenho uma virtude muito positiva, sei ouvir. E me lembro de um fato onde alguns vereadores estiveram presentes na dependência da fábrica Ipu e conversamos, trocamos sugestões e eu soube ouvir e eu acatei. Essa é a minha linha de conduta. Eu quero fazer o melhor para a população de Nova Friburgo. Sei das demandas, reconheço as demandas, sei das dificuldades que enfrento na Secretaria de Assistência Social, não sou omisso a essas demandas, estou trabalhando muito junto com a minha equipe de trabalho. Preciso muito dessa Câmara Legislativa para poder efetivamente chegar, aos benefícios, aos anseios da população. Sei que essa Câmara ela tem o poder de fiscalização e sei que o Executivo tem o poder da execução. Mas eu entendo que, nesse momento, nós precisamos estar juntos. E a minha secretaria, que é a Secretaria do Povo, ela está de portas abertas. A minha equipe está à disposição. Nesse sentido, eu agradeço e me coloco sempre à disposição a essa Câmara, à população de Nova Friburgo. Mais uma vez, parabenizando Cláudio Damião, se me permite, pelo convite, parabenizando o presidente pela cessão do espaço e pelos trabalhos, e assim, parabenizando o vereador Luciano Faria, presidente, eu parabenizo a todos os vereadores que compõem essa Casa Legislativa, no qual eu tenho enorme respeito a todos. Meu muito obrigado, obrigado a todas as pessoas que aqui estão presentes ainda na assistência. Boa noite. Vereador Cláudio Damião.
Senhor presidente, tentarei ser o mais breve e mais objetivo possível. Quero começar agradecendo, de lá para cá, ao Dr. Christian Portugal, superintendente da Água de Nova Friburgo, pela presença, aos secretários municipais, Gustavo Barroso, Rafael Guimarães, ao secretário Maduro, da Assistência Social, dizer que da presença dos senhores aqui. Porque eu fiquei muito frustrado com a sessão anterior que nós pretendíamos discutir os problemas de conselheiro. A população veio, foi chamada de mal-educada, e mais mal-educados foram aqueles que não compareceram para responder a essas pessoas as suas necessidades. Então, foi frustrante, porque o objetivo principal da minha proposta era que a Câmara fosse aos bairros, que a Câmara pudesse ouvir a população no seu local, na sua comunidade, na sua rua, enfim. O conselheiro é muito grande, não comportaria sequer nesta casa que todos estivessem presentes, e a gente sabe da dificuldade por conta das mortes, das perdas materiais, das dificuldades por conta de relações de trabalho. As pessoas precisam estar cedo nos seus locais de trabalho, em fábricas, confecções, enfim, comércio. E aí nós falhamos, né? Embora tentássemos ouvir as pessoas, nós falhamos em dar respostas a elas. Porque nós não estamos pretendendo aqui a solução dos problemas enquanto Câmara. Nós temos que dividir as tarefas. O nosso papel é acompanhar, fiscalizar e apontar direções. E naquele momento, apontávamos uma direção que era a Câmara Municipal exercer um papel importante de se aproximar da sociedade e fazer com que os agentes públicos do Executivo pudessem ouvir essas demandas. Há uma falha profunda na direção da Prefeitura, profunda. Por isso eu faço questão de agradecer aos senhores que não fugiram do debate. Estão aqui presentes para ouvir a população de Olaria, Cônego, Cascatinha, Granja do Céu, Alto de Olaria, Bela Vista e tantos outros bairros que se incluem dentro desse rol que a gente chama de Olaria, né? Olaria é enorme, então são muitas as localidades. Agradecer às pessoas que vieram aqui, que tiveram a oportunidade de se colocaram de uma forma cordial, de acordo com as suas necessidades, e que não destoa das falas de conselheiro Paulino. Há um agravante das mortes, das carências, que são muito maiores, né? Então, não tem como comparar. O pastor Robson, presente até agora aqui, fez esse paralelo, né? Que, poxa, mas a gente está numa condição, todos estão numa condição de aflição, porque somos irmãos na tragédia, né? Nós estamos tão sofridos quanto aqueles que estão em conselheiro, mas nós temos que dar solução aos problemas. O professor Pierre levanta, de uma forma muito clara, a omissão do município, do Executivo, na apresentação de projetos. E o Legislativo não pode se calar, e a nossa voz é essa, de representar a sociedade, de representar o cidadão que não tem voz. Como ele fica para bater na porta da Prefeitura? Porque não adianta o discurso, não, que o meu gabinete está aberto, os papéis estão em cima da mesa. Não é isso. Não é isso, tem que responder ao Poder Executivo, aliás, o Executivo tem que responder ao Poder Judiciário e tem que responder ao Poder Legislativo. Os nossos requerimentos de informação não são respondidos. Então, há uma distância muito grande entre a fala e a prática. E os senhores aqui, eu sei das suas dificuldades, compreendo as suas dificuldades, porque há limitação na função do secretário. Porque quem dá o tom é o chefe do Executivo, e ele está fora do tom. Me permita a crítica aqui. O chefe do Executivo está fora do tom. Ele não está em consonância com as necessidades da população de Nova Friburgo. Ele não está à altura dessa tragédia, nas respostas a essa situação de tragédia. Então, não é uma fala fácil, porque estamos numa condição confortável. Muito pelo contrário. Nós estamos fazendo essa crítica porque fomos tolerantes demais em aceitar que ele estava precisando de ajuda, mas nunca abriu as mãos e as portas para receber as ajudas que nós tínhamos a ofertar. Então, tem uma distância muito grande entre essa fala hoje de vítima que o prefeito se faz, quando, na verdade, a vítima é a sociedade de Nova Friburgo. Nós estamos apresentando projetos e propostas que estão lá engasgados na Prefeitura, dentro das portas do Executivo, e não voltam para a Casa Legislativa, até mesmo por uma falha, e fiz essa crítica aqui, não vou estar fazendo a crítica agora porque o vereador não está presente, porque já fiz em momento presente, que é do líder de governo, presidente da CCJ, enviar os projetos para o Executivo, quando os projetos têm que ser debatidos dentro da Casa Legislativa, e se o prefeito entender que tem que vetar, que o vete. E que nós façamos aqui a discussão se vamos manter o veto ou se vamos derrubá-los.
Mas não, os projetos vão para lá e a sociedade, que carece de determinadas questões que dependem de uma aprovação legal, não tem essa resposta. Nós podíamos estar discutindo hoje aqui a Câmara itinerante, a tribuna livre, também temos uma deficiência. Não conseguimos aprová-las. Espero que a gente ainda tenha as portas abertas para essa discussão, porque aí nós teremos a obrigação, e não vai ser uma discussão de Câmara, se faremos ou não, mas a obrigação de fazer, porque a lei tem que ser votada e aprovada. Aliás, pode não ser aprovada, mas no mínimo deveria ser discutida. Apresentei a proposta de Câmara itinerante e faríamos essas sessões nessas localidades aqui em que nós destacamos, como não conseguimos evoluir nesse tema, apresentei a proposta de sessão específica, que não tem esse mesmo condão de relação com a sociedade, né? Ela se torna um pouco mais distante. A próxima vai se dar em Duas Pedras, no dia 6 de setembro. E aí, quando eu falo Duas Pedras, eu quero deixar claro que envolve Vila Nova, Village, Lazareto, Avenida dos Ferroviários, enfim, toda aquela região, Córrego Dantas, porque não tem como fazer uma por localidade. Não há tempo e não há condição para fazer isso. Senão nós tomaríamos todas as horas de sessão da Câmara e todos os dias de sessão. Então, a gente faz o que pode. Então, a gente agrega a comunidade no sentido de que ela possa trazer as suas necessidades, fazer as suas críticas, e nós temos que saber suportar as críticas para tentar, com isso, avançar na resolução dos problemas. Não somos mágicos, os secretários aqui têm limitações, mas o Executivo tem que estar mais aberto para ouvir, e mais aberto para aceitar as críticas e procurar corrigir a sua rota, a menos que a Justiça o faça. E, lamentavelmente, isso que está acontecendo não era o caminho que nós gostaríamos de ver para a nossa tão sofrida cidade. Fiz a solicitação do mapa de todo o município que foi feito pelo EMOP. E a resposta que eu recebo do secretário de governo, não vou fornecer não, olha, procure o EMOP. Quando os jornais deram notícia que a EMOP, a Secretaria de Obras do Estado, havia feito a entrega no município. Então, a gente cria dificuldades, né? Fecha portas. E aí eu consegui, através do EMOP, por isso eu pude exibir aqui os problemas com relação às questões de obras e de mapeamentos que foram feitos pelo governo do Estado, e, inclusive, os valores necessários para as contenções, para que a gente possa tornar isso público. Isso não tem que ser uma coisa fechada a 7 chaves, isso tem que ser tornado público, inclusive para as pessoas saberem as ordens de prioridades que vão ser dadas nas obras que vão ser executadas. Senão fica uma decisão de gabinete, e, lamentavelmente, decisão de gabinete nem sempre atende às necessidades da sociedade, pode atender à necessidade de grupos, mas não do conjunto da sociedade, e muito menos daquelas mais carentes, porque acaba sendo aquele que tem mais poder de organização e, às vezes, o poder econômico é mais organizado do que os mais pobres. Então, a minha fala vai nesse sentido. Como eu disse, eu não vou me alongar, quero agradecer aqui mais uma vez a presença, dizendo que a de Duas Pedras, eu espero, como não está na gestão dos senhores, que os responsáveis por aquelas localidades, o secretário de Obras, o secretário de Planejamento, que até o próprio prefeito possa comparecer para dar as respostas necessárias a tantas demandas que se fazem presente. Então, mais uma vez, agradeço aqui e agradeço as pessoas que ficaram até agora, né, porque estamos já no alongar da hora, e que puderam participar desse momento tão importante da democracia, que é o espaço que a Câmara deve ter para que as pessoas possam se manifestar diretamente. Então, muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, antes de finalizar, fazer aqui um breve relato aqui, apesar da hora, parabenizar aos secretários Gustavo Barroso e principalmente ao Rafael, o qual desde o início do meu mandato, através de e-mail, sempre que pode, responde às indicações que a gente faz através do gabinete, e, como disse já o vereador Reinaldo Rodrigues, foi um trabalho diferenciado, né, que não ocorre, né, de praxe de outras secretarias, mas o Rafael sempre responde quando chega alguma indicação do gabinete através de e-mail. Em cima da fala do senhor Geraldo, do nosso sonho, e como o vereador Pierre falou, políticas públicas habitacionais sérias no nosso município há muito tempo não existe, né? São vários governos que passaram e não tiveram a preocupação de fazer uma política habitacional, inclusive sendo grande responsável pelo que aconteceu na tragédia, porque foram omissos, deixando famílias fazerem construções em áreas inadequadas para moradia. Isso já vem de muito e muito tempo, a gente não pode culpar, como o secretário Rafael falou, o governo atual. Até porque o governo atual tenta se fazer de dois governos, mas, na verdade, é um governo só. E quando o prefeito Heródoto se afastou e o Demerval assumiu, tentam fazer essa separação, mas não existe.
É um governo único que foi eleito com as mesmas promessas. Então, esse governo é culpado, os governos passados são culpados pela falta de política habitacional no nosso município. Aí querem fazer casas como foram feitas na Lagoa Seca 2 e na Grande Spinelli, casas sem forro, que a gente chega no inverno, as mães ficam lá reclamando, porque elas aguentam o frio, mas as crianças estão lá e não aguentam o frio, porque a casa não tem um forro, entregaram sem forro, com acabamento de baixa qualidade, sem emboçar a casa por dentro. Agora querem fazer casas no Parque das Flores, que já estourou aí o prazo de 2 meses que o prefeito prometeu, com 38 metros quadrados cada residência. Isso não é política habitacional séria. Isso é falta de respeito com a população. Então, a gente agradece o trabalho de vocês. Prefeito, ainda dá tempo de corrigir a omissão do seu trabalho. Está provado aqui por secretários aqui, Gustavo Barroso e Rafael, que tem gente séria também no seu governo. Ainda dá tempo. Agora tem que bater na mesa e dizer que é o senhor que manda. Não é para ir para a televisão fazer charme de coitado, de perseguido, não. O senhor deveria estar em Brasília buscando recursos com o vice-governador, em vez de ir para o programa de televisão se fazer de vítima. Agora, o que a gente escuta é que o CREA emitiu o relatório para preocupar todos nós. O conselheiro foi atingido. Eu entendo quando eles vieram aqui, não me senti em momento nenhum atacado, nem ofendido por nenhuma daquelas palavras, porque a gente sabe que eles estão ali carente de um apoio, de uma palavra. Em momento nenhum me senti atacado da forma que eles falaram, até porque, naquele momento, não veio um representante do Poder Executivo, não veio o secretário, não veio ninguém representando o prefeito, só o representante do secretário de Reconstrução, representando o Afonso Monerá. Até agora a gente não escuta, e eu escuto o Ricardo falar muito no seu programa, cadê o plano de contingência? Cadê um plano emergencial? Se acontecer alguma coisa no Floresta, fazer o quê e ir para onde? No Rio já está tendo esse treinamento, inclusive no Morro do Alemão, na última semana. E aqui? Daqui a 2 semanas, 2 meses, começam as chuvas, tudo pendurado, não foi feito nada, e cadê o plano de contingência? Então, é de nos deixar preocupados. E aí, em vez de tomar pulso e comando do seu governo, fica aí jogando para a plateia. Secretário, até concordo, né, o senhor tem mostrado em ofícios, encaminhamentos, mas alguma coisa está errada. Não pode o governo estadual ser do PMDB, o governo municipal ser do PMDB e alguém está jogando contra. Alguma coisa está errada aí. Agora, não pode 2.200 famílias ficarem sem um aluguel social, voltando para a área de risco. Alguma coisa está errada. Alguém tem que se responsabilizar. Se é o senhor, que exonere o senhor. Se é o governo do Estado, que exonere o secretário de governo do Estado. Agora, não pode ficar jogando um para a culpa do outro e as 2.000 famílias esperando o aluguel social. Fazem 7 meses amanhã. É hora de resolver, não é hora de ficar um fugindo do outro, não. Faltou documentação? Faltou. Mandou a relação com nomes, primeiro nome, apelido, sei lá como é que mandou, está errado. Agora, se mandou completo, eu gostaria que o senhor enviasse para o meu gabinete, para os outros vereadores, todos os últimos ofícios, para a gente também começar a cobrar através de bancada dos nossos partidos, do PDT, do PPS, do PT, do PMDB, que existem 2 vereadores nessa casa. Precisa de uma solução. Não pode ficar mais 3, 4, 5 meses, um jogando na culpa do outro. Porque eu já falei aqui, e não me omito, até porque o senhor está aqui. Se fosse secretário meu, já estava exonerado, porque o povo que não pode pagar essa conta. Então, essa é minha fala, agradeço a presença de todos até esse horário, e sem mais nada a ser discutido, vou dando por encerrado os trabalhos dessa 4ª reunião da 6ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 16 de agosto, às 17h30. Obrigado a todos e fiquem com Deus.
O TV Câmara de hoje termina por aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.